É uma alegria, irmãos, estarmos aqui para falarmos sobre... Aqui não vai ser uma comunicação, vai ser uma palestra, mas eu vou ser bem objetivo nesse momento, não é? Por quê? Porque eu quero falar sobre um assunto que para mim é muito caro, é muito precioso. É um assunto importantíssimo e tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo no IALT, que é interpretação. É por ter esse assunto de modo especial, de modo caro, que eu dediquei um tempo para escrever esse livro, que alguns de vocês já adquiriram, A Arte da Interpretação. E a minha preocupação foi, de fato, trazer uma contribuição autoral para a hermenêutica. Não fazer algo para que fosse mais do mesmo. Eu gostaria que realmente houvesse algo adiante, algo avançado, que nós avançássemos na discussão hermenêutica. Você pega um livro de hermenêutica hoje, um livro de interpretação, um livro acadêmico, um livro de introdução ou um livro de hermenêutica mais avançado, você vai ver alguns assuntos. De um tempo para cá, a hermenêutica bíblica ela tem se aberto à linguística, por exemplo, uma área importantíssima para a hermenêutica nos dias atuais, né? Por que é importantíssimo? Porque a linguística traz contribuições que são valiosíssimas sobre a análise do discurso, sobre questões discursivas, e a Bíblia traz muitos discursos. Outra coisa, que também foi algo que, em tempos mais recentes, se começou a observar que a linguística, ela também auxiliava na interpretação melhor, mais pontual, no que diz respeito a gêneros literários. E aí, a linguística é uma área que está muito presente nas letras. Então, aquele que lida com letras sabe a importância da linguística, inclusive para isso, para que você tenha uma boa visão acerca de gêneros textuais. Gêneros textuais desde a antiguidade. E eu percebia que isso, de um modo geral, era negligenciado nos livros de hermenêutica, pelo menos nos livros de introdução à hermenêutica. Outro ponto também que eu percebi que era muito carente o nosso contexto de hermenêutica. Quando eu digo nosso, inclui o ocidental, certo? Não é somente o brasileiro, mas o ocidental de um modo geral. A carência também se dava pela questão da ausência de menções às artes clássicas. E com artes clássicas eu estou falando principalmente do trivium. E o que é o trivium? O trivium são aquelas matérias consideradas das artes liberais, não tem nada a ver com teologia liberal, viu, irmão? São das artes liberais. Matérias essas, irmãos, que eram absolutamente fundamentais para quem quisesse ingressar no ensino superior. E o ensino superior só adviria depois que o estudante ele estudasse as matérias triviais, não é? As matérias do trivium, palavra latina que quer dizer 3 vias. E essas matérias são gramática, lógica e retórica. Essas matérias, elas são importantes para que nós compreendamos o mundo de uma maneira mais geral. A gramática aí não é uma gramática de uma determinada língua, mas é a gramática geral. E por que o trivium era composto dessas matérias? Gramática, lógica e retórica. Porque o objetivo era fazer com que o aluno percebesse bem as coisas, que ele raciocinasse bem e que ele expusesse bem. Então, veja como faz falta, nos dias de hoje, uma educação clássica. Veja, nós estamos formando alunos que não sabem perceber, não sabem raciocinar e não sabem expor. Não é? Formam-se
no ensino do meio, que a gente chama de ensino médio, não é? O ensino que está no meio termo entre um fundamento e um ensino superior, o ensino médio, formam-se sem saber ler, porque não sabem observar bem as coisas, não sabem interpretar bem e não sabem expor. E é por isso, irmãos, que você tem visto um aumento daquilo que nós chamamos de analfabetismo funcional. E o que é o analfabetismo funcional? É o fenômeno da pessoa saber ler e escrever tudo, mas não entende quase nada. Ele lê bem até, ele escreve até corretamente, mas ele não entende nem o que ele lê, ele não sabe expor corretamente, então a sua escrita ela é deficiente. Veja, todos esses desafios estão presentes na igreja evangélica, porque a igreja evangélica brasileira é feita de brasileiros. Então, as características do Brasil estão presentes na igreja brasileira, várias delas. Algumas positivas, outras negativas. Em termos de característica negativa, esta é uma que está presente na igreja brasileira. O quê? A carência na educação. Então, tudo isso eu levei em consideração quando eu criei esse livro, A Arte da Interpretação. Esse livro, ele, na verdade, é o segundo de um processo que eu trabalho como técnica. A palavra terriner, no grego, de onde vem a palavra técnica, é traduzida por arte, certo? Então, as contribuições na área da hermenêutica, elas todas têm a ver com a arte hermenêutica. Então, a arte hermenêutica, que é, na verdade, uma técnica, né? Falando de modo geral, a arte hermenêutica, ela tem por objetivo, então, trazer modos, métodos, e ela traz de interpretação para que o aluno, para que aquele que está querendo interpretar a Bíblia, ele conheça esses métodos. Hoje, uma hermenêutica que seja minimamente producente, ela vai ensinar ao aluno de interpretação sobre metodologias. Então, há várias metodologias hermenêuticas. O pastor e professor Tasso Licurgo, ele falou sobre um conceito que é hermenêutico também, na palestra dele. Ele falou sobre o pressuposicionalismo. O pressuposicionalismo não se limita a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. O pressuposicionalismo tem, na verdade, uma condição filosófica. Quer dizer que só se pode falar sobre a verdade do mundo através da lente do cristianismo. Isso é a pressuposição do pressuposicionalismo, não necessariamente através da Bíblia, mas através do cristianismo. Então, essa posição, ela pode ser uma posição e deve ser uma posição no nosso meio, no nosso dia a dia, por exemplo. Como é que eu vejo a Bíblia? Como eu vejo a Bíblia é absolutamente fundamental no modo como eu interpreto. Como eu vejo a Bíblia influenciará no modo como eu concluo aquilo que penso dela. Então, se eu vejo a Bíblia como palavra de Deus, inerrante, inspirada, se eu vejo a Bíblia como algo que não contém erros de quaisquer tipos, então as minhas conclusões tendem a sedimentar isso que eu comecei, com o que eu comecei. E é pensando nisso, e foi pensando nisso, não é, que eu me propus a criar uma metodologia, veja, um método de interpretação que levasse em consideração essas características. O quê? Ora, se eu parto de pressupostos, se eu parto de determinadas causas, eu tenho que saber onde é que eu vou chegar, mais ou menos, com as consequências. Eu preciso saber ler corretamente as coisas. Eu não posso, por exemplo, entrar numa narrativa ou me debruçar numa narrativa bíblica
Em qualquer tipo de gênero, por exemplo, se eu pego um livro profético para os judeus, que para nós é histórico, como é o livro dos Reis. Para os judeus, o livro dos Reis é um livro profético. Para nós, o livro dos Reis tem essa classificação, histórico. E por quê? Porque tem muitas narrativas. Mas se eu pego uma narrativa dessa, veja, do livro dos Reis, e eu não compreendo o que está lá, por que está lá e como o autor colocou, eu não vou compreender a mensagem do livro. Esta é a minha tese. E por que eu estou falando do o que, do porquê e do como? Porque essas três perguntas, o que, porquê e como, elas têm a ver com as artes liberais. O que tem a ver com a gramática. Por que tem a ver com a lógica. E o como tem a ver com a retórica. O que é o objeto sobre o qual se está falando. E precisa ser plenamente conhecido. Por que aquele objeto ele vai ser exposto está na justificativa do argumento que está presente muitas vezes de modo implícito na Bíblia. E como ele vai ser exposto é como o texto está. Então, essas três perguntinhas, o que, porquê e como, que tem a ver com a gramática, a lógica e a retórica, são a base do que eu chamei de método lógico-indutivo. O que é o método lógico-indutivo? Que é o método que eu trabalho neste livro aqui, que eu apresento em primeira mão nesse livro. No capítulo 6 desse livro aqui. Eu intitulei, o método lógico-indutivo. O que é o método lógico-indutivo? Veja, é um método que vai trabalhar o texto bíblico a partir dessas três nuances. O que está lá, por que está lá e como foi apresentado. O que, por que e como. E por que isso é importante? Porque nós estamos na era da análise. Veja, olhe bem. Quando eu digo na era, há uns 100 anos, certo? Olhe só, psicanálise. Não é à toa que o IALT hoje é um centro de formação também em psicanálise. Veja, por que estamos na era da análise? O que é análise? Análise é você decompor corretamente uma coisa. É você analisar, decompor, fatiar. Por exemplo, análises clínicas. O camarada faz um exame de análise clínica, por exemplo, com sangue, onde há decomposição em partes menores daquela porção de sangue que ele entregou lá. Aí você tem série vermelha, série branca, não é? Tem outras enzimas, etc, etc. Vai haver uma decomposição do sangue do indivíduo. Nós estamos na era da análise. Veja, análise de imagem, analista de sistema. Esta era, que é a nossa, a era da análise, é a era em que nós decompomos as coisas em partes cada vez menores. E veja como estamos também na era do micro, não é? Estamos na era do microscópio, microcomputador, na era daquilo, nanotecnologia, né? Estamos na era daquilo que é cada vez menor. Por quê? Porque esta é a nossa era, esse é o nosso tempo. É a era da análise. Veja, há uns anos, surgiu na França uma forma de interpretação, uma nova forma hermenêutica, chamada desconstrucionismo. O desconstrucionismo, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não tem a ver com destruição. Desconstruir é você decompor algo em partes menores, ao ponto de você recompor aquilo, trazendo valores, inferências, a atualidade do leitor.
Então, o leitor passa a ser o protagonista, não mais o autor. O desconstrucionismo mudou o foco daquilo que está escrito para aquele que está lendo. E o desconstrucionismo, como outras ações perniciosas que vieram da França. A França trouxe muita coisa ruim para o mundo, viu? Na história das ideias. Uma delas foi isso, o desconstrucionismo. Veja, como outras, o desconstrucionismo, eu posso usar essa linguagem com vocês vão me entender, ele emburrece mesmo. Porque quando você tira o foco do objeto que deve ser analisado, que no caso é o texto, decomposto, para que o texto fale, e quando a gente diz o texto fale, nós estamos tentando trabalhar com coisas como intenção, alcance, abrangência do autor. Quando isso muda para o leitor, está se conferindo ao leitor um poder que ele não tem. Ele não tem este poder. Mas isso tem a ver com outras correntes que vão dominar o século XX. E isso prejudicou demais a hermenêutica, de um modo geral. E o que é que eu tentei fazer no meu livro e tento fazer? Por isso que eu digo que é um trabalho autoral. Eu percebi que havia uma dificuldade enorme em as pessoas identificarem e diferenciarem texto de contexto, por exemplo. O que é um texto? Texto é uma porção que encerra uma ideia dentro da Escritura. Então, você pode ter num livro vários textos. Por exemplo, você pode ter no Evangelho de Mateus, que é um evangelho, com 28 capítulos, foi dividido agora, né? Assim, agora que eu digo, mais recente na história do cristianismo. 28 capítulos. Mas aquilo ali não é um texto somente. Há vários textos em Mateus. Esses textos, eles podem ser analisados de modo lógico e devem ser. Por exemplo, porque Mateus, ele tem uma introdução volumosa e ele pontua o evangelho dele com 5 discursos de Jesus. Os estudiosos chamam de logia, que são os ditos de Jesus. E depois ele encerra esses discursos com um epílogo, com uma palavra final. Epi é depois, além. Logo é palavra. Logo é palavra. Palavras que vêm de palavras finais. Nós chamaremos de conclusão. Então, Mateus ele tem uma introdução, 5 discursos e uma conclusão. E por que ele divide o evangelho desse modo? Veja, ele divide porque ele, como um bom judeu que era, também chamado de Levi, talvez da tribo de Levi, e se sim, alguém que poderia ter sido sacerdote. Uma coisa é certa, ele era um profundo conhecedor da lei. Por quê? Ele faz mais de 60 citações ao Antigo Testamento. Nenhum outro evangelho faz tantas citações como Mateus, do AT. Esses 5 discursos de Jesus, quando eles são analisados mais a fundo, eles nos fazem entender, nos fazem perceber que Mateus, de um modo ou de outro, associou cada um desses discursos a um livro da lei. Assim como, por exemplo, os salmistas fizeram e organizaram o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, que na nossa Bíblia é um livro só, que contém 150 salmos, diferentemente da Bíblia católica, que tem 151, porque um salmo foi dividido. Mas a nossa Bíblia, que tem 150 salmos, nós sabemos que não compõe um livro apenas, são 5 livros, o livro dos salmos. E cada livro,
cada um dos livros do livro dos Salmos corresponde a um livro da lei. E as mensagens que estão na lei estão presentes no livro do Salmo. Por exemplo, no Salmo 1, você vai ver uma alusão no primeiro Salmo ao Éden. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa alusão que o Salmo 1 faz com o Éden, ela se repete durante todo o primeiro livro dos Salmos. Assim no segundo livro, no terceiro, no quarto, no quinto, fazendo com que cada um dos 5 livros do Salmo se associe com um livro da lei. Bem, isso em Mateus é discutível, mas se compreende que ele tinha um objetivo com esses 5 discursos de Jesus à logia. Se é assim, e tudo indica que é, o Evangelho de Mateus, ele deve seguir o padrão da lei, porque Mateus escreveu para os judeus. Veja. E para os judeus, ao contrário de nós aqui, o importante está no centro, está no meio. É por isso que o livro chamado do Levítico é o terceiro da Torá. Você tem o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Todos esses nomes são gregos. Os nomes dos judeus para os 5 livros não são esses. São até nomes melhores do que o que nós colocamos, viu? Na Septuaginta. Esses nomes gregos aqui. Mas o do meio é o Levítico. E por que tem esse nome? Por causa do levirato. A lei foi cuidada, dirigida, aplicada pelos levitas. Se você perguntar, em termos legais, qual é o livro mais importante da Torá, o judeu vai dizer, sem pestanejar, o Levítico. O livro do Levítico é aquele que encerra o bojo, a maior parte da lei. Quando nós transportamos isso para Mateus, nós entendemos porque Mateus, no discurso do meio, dos 5 que ele fez de Jesus, ele trabalhou Jesus falando sobre a natureza do reino de Deus. Mateus é um evangelho que vai evidenciar Jesus como Messias rei. Então, quando ele apresenta Jesus falando sobre a natureza do reino, isso se associa muito com o centro da lei conforme a Torá. E é por isso que eu posso dizer que o capítulo mais importante do Evangelho de Mateus é o 13. É no terceiro discurso do Evangelho de Jesus, no discurso esse no qual Jesus fala sobre as parábolas acerca do reino dos céus. Veja, esse tipo de pensamento que eu estou construindo com os irmãos aqui é indutivo. O que é o pensamento indutivo, irmão? O pensamento indutivo é aquele que parte de elementos que nós estamos observando através da análise e podemos fechar em uma conclusão generalista. Pensamento indutivo, repetindo, é aquele em que, a partir de uma análise, eu posso trabalhar chegando à dedução de uma conclusão, a uma conclusão generalista. Esse princípio, ele pode ser um tanto vago numa palestra, mas com exemplos como os que eu dou no livro, e a prática, você compreende, começa a compreender a importância do que eu tenho tentado trazer. Veja, em termos de lógica, a lógica indutiva, para ser bem feita, ela precisa de alguns parâmetros. Esses parâmetros, eles têm a ver com exemplos. Esses exemplos têm que ser fortes. Na lógica indutiva não há verdadeiro ou falso, há forte ou fraco. Então, quando uma ideia indutivamente ela é concluída e ela se mostra plausível, não tem por que você não aceitar. Quando ela se mostra implausível, você pode rejeitar. E o que é plausível ou implausível? Aquilo que faz sentido ou que não faz sentido. Vou lhes dar um exemplo que eu também trabalho no livro. Eu já falei para alguns dos meus alunos, inclusive de hermenêutica. Quando você fala sobre
o culto racional, que está baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, quando você limitando-se a esse texto, onde há uma ideia encerrada, pergunta o que é o culto racional, o que a maioria de nós faz? A maioria de nós tenta achar uma conclusão, mas o problema é que não há parâmetros. Não há parâmetros em que eu me sustente. Né? E como não há parâmetros, o que acontece conosco? Vamos chutar. E aquilo que parece melhor à nossa compreensão, que não tem parâmetros, nós vamos aceitar. O culto racional é o culto feito com inteligência. O culto racional é o culto feito com ordem. O culto racional é o culto feito de um modo que todos participem bem. O culto racional é um culto feito de modo que não há distúrbio, que não há mudança no foco. É um culto em que as pessoas falam uma depois das outras. Tudo isso aqui tem a ver com formato, formalidade. Mas quando Paulo fala sobre o culto racional, ele não está falando sobre forma de culto. Ele está falando do que é. Ele não está falando de como ele acontece, ele está falando do que é. Quando Paulo diz que eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto, ele está falando de um primeiro elemento que eu tenho que saber bem sobre o que ele está dizendo antes de continuar, porque tudo que eu falar a partir daí, sem saber sobre o que eu estou falando, é chute. E nenhuma dessas respostas que eu disse aqui sobre o culto racional, nenhuma delas está correta. Nenhuma. Culto racional, quando você observa o contexto da carta paulina, o texto completo da carta paulina, o todo da carta, você pode comparar com aquilo que Paulo já disse. E Paulo já havia falado sobre a irracionalidade de alguns tipos de culto. Usando palavras como a que eu estou dizendo, viu? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mais à frente, no capítulo 1, ele vai dizer ainda: mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Quando Paulo fala sobre o culto pagão, gentílico, dizendo que isso foi um dos motivos de Deus ter entregue os homens às suas próprias paixões e concupiscências, quando nós nos voltamos a isto, antes de Paulo começar sua argumentação à igreja de Roma, que vai até o capítulo 11 da sua epístola aos Romanos, nós compreendemos que o culto irracional é o culto à criatura. É o culto que muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e quadrúpedes e répteis. O culto irracional é aquele feito por homens que inculcaram-se por sábios, mas se tornaram loucos. É aquele de homens que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Este é o culto irracional. O culto racional, portanto, que é o culto da igreja, que é o culto do povo, que é o culto das pessoas que cultuam a Deus e a Cristo, é racional porque não é um culto à criatura, mas um culto ao Criador. Veja, com este processo eu posso explicar
com certo grau de certeza, na carta de Paulo aos Romanos, o que é o assunto sobre o qual Paulo se refere. O que é o culto racional? Por quê? Porque está no ponto certo. O que é que eu quero dizer com o ponto certo? Está no momento em que ele está falando à igreja e ele vai dar várias instruções à igreja, a partir do capítulo 12. Ele não vai falar a descrentes, ele vai falar a crentes. Ele vai dizer como eles devem agir, aqueles que tinham o seu culto racional, diferentemente dos homens que se corromperam lá no início dos tempos e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. É por isso que o culto racional, ele nada tem a ver com forma, mas tem a ver com conteúdo. O culto é a criatura, ele pode ser litúrgico como for, é irracional. O culto é ao Criador, ele pode ser mais sereno, ele pode ser mais efusivo, ele pode ter bateria ou não ter bateria, ter palmas ou não ter palmas, ter línguas estranhas ou não ter línguas estranhas, mas é ao Criador, é um culto racional. Veja, esse tipo de construção, ele se baseia na metodologia que eu tento transmitir a partir do que eu formatei nesse livro, né? Que é, mais uma vez, ratificando, corroborando, um método que eu chamei de lógico-indutivo. A indução, ela tem que existir de um modo na mente daquele que interpreta a Bíblia, para que ele saiba diferenciar o que é um pensamento verdadeiramente indutivo do que é chute, palpite, pitaco, achismo. Veja, muitas vezes, irmão, nós estamos repetindo coisas apenas. Sabe por quê? Porque aquilo faz um certo sentido na nossa mente. Foi dito aqui, na palestra de Rebeca, sobre o 666. Outro exemplo que eu trago nesse livro também, que eu dou nas minhas palestras. Veja, no método lógico-indutivo, necessariamente, você tem que partir das questões mais imediatas até aquelas mediatas, as que você alcança mediante outras, são maiores. Então, a indução, ela tem que ser responsável. A indução, ela precisa ser responsável. Veja, eu trabalho o método lógico-indutivo como ondas de interpretação. Então, você tem o texto, você tem o contexto, você tem um contexto maior, você tem o mesmo autor, que muitas vezes trabalha o mesmo tema, você tem o mesmo gênero literário, você tem o mesmo testamento, depois tem o outro testamento, por fim você tem informações extrabíblicas. Veja, há uma lógica nesse processo. Há o texto, contexto imediato, contexto maior, mesmo autor, gênero literário semelhante, mesmo testamento, outro testamento, e depois informações extrabíblicas. Essa lógica, ela existe para que a indução ela aconteça de modo responsável. Assim, quando eu pego esse número 666 e arrasto para o restante da Bíblia, eu não posso simplesmente desconsiderar o fato de que, lá em 1 Reis 10, 14, se trazia anualmente a Salomão 666 talentos de ouro. E eu posso perguntar a qualquer um de vocês, por que esse número é tão preciso? Por que não eram 667, ou 670, ou 671, ou 665? Porque anualmente se trazia para Salomão 666 talentos de ouro. Ora, isso é mais do que uma mera coincidência. Veja, por que este exemplo é importante? Porque desde o início da história da igreja, autores tentaram desvendar o número do anticristo ou da besta, né, através de práticas que não estão presentes na Bíblia, como a gematria.
que é a gematria? Você pegar nomes, fazer uma associação com números, que também são letras hebraicas, gregas, latinas, e aí se somar o nome do indivíduo e ver se deu 666. Se deu 666 é ele. É por isso que desde o início da história da igreja, a igreja faz isso e erra. Olha, já teve uns 200 anticristos na história, viu? Nero, não é? Domiciano, certo? Aníbal, desculpe, Atla, Aníbal foi antes. Atla, Gengis Khan, Hitler, certo? Quer dizer uma coisa aqui, mas não vou dizer. Deixa eu... Vários anticristos, tá certo? Eu vou aqui, vários. Alguns mais perto de serem realmente do que outros, viu? O anticristo. Mas por que a igreja sempre errou? Porque nunca foi aqueles que foram apontados. Porque a prática da gematria não é bíblica. Apesar de ser comum nos dias de João. Mas não é bíblica. E qual é a minha tese nesse método? A tese é: eu devo interpretar a Bíblia utilizando a Escritura em primeiro lugar. Então, devo recorrer ao que está na Escritura. E quando nós observamos que Salomão foi um rei que construiu o templo, o Messias esperado pelos judeus reconstruirá o templo. Salomão foi um Messias ungido, porque foi rei. Os judeus ainda esperam o seu Messias, porque para ele Jesus é um falso profeta. Quando nós observamos que Salomão foi um rei apóstata, e que no auge do seu reinado construiu templos para deuses das suas esposas e fez pecar todo Israel com a idolatria institucionalizada, nós começamos a ver semelhanças demais para que nós descartemos como mera coincidência. E é por isso que, se alguém me perguntasse, pastor, para o senhor, quem será o anticristo? Eu não sei. E ninguém sabe. Mas nós podemos ter uma ideia. E eu penso que será alguém considerado pelo judeu rei, portanto, judeu, da tribo de Judá, descendente de Davi. É nele que eu apostaria todas as minhas fichas. Tá certo? Não um estrangeiro de modo algum. Porque estrangeiro algum pode ser considerado para judeus Machias, um rei. Isso significa que aquela segunda besta, que emerge da terra, que tem aparência de cordeiro e fala como um dragão, também tem algo a ver com os judeus. E por ser uma figura religiosa, a única figura religiosa que os judeus aceitariam e aceitarão no fim é a figura do sumo sacerdote. É a figura do sacerdócio, que é pelo que eles mais clamam, pelo menos os judeus conservadores. Eles mais clamam. Eles clamam que volte o sacrifício. Eles clamam que volte o templo. Eles clamem que o templo seja construído. E quem construir o templo será considerado Messias. E isso hoje é praticamente norma, viu, para os judeus. Quem construir o templo será considerado Messias. Veja, por que é importante trabalharmos a indução com responsabilidade? Irmãos, porque nós podemos aplicar isso em todas as áreas textuais que são anuviadas, como se estivesse coberta por nuvens. Aquelas que nós não conseguimos enxergar direito, enxergar bem. Como que um método que ajudasse, auxiliasse a pessoa, o estudante, o intérprete da Bíblia, a olhar com mais clareza algumas seções da Escritura, seções essas que você, caso não tenha um método eficiente, você não tem como chegar a conclusão alguma. E eu posso citar
centenas de exemplos, irmãos, são obscuros na Escritura. Quem são as duas testemunhas no Apocalipse? O que é que Jesus quis dizer com Elias virá e restaurará todas as coisas? Porque o templo de Ezequiel não encontra paralelo em lugar nenhum da história, é um templo único. O milênio é literal ou figurado? O que quer dizer Gênesis quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Por quê? Por que ele pairava sobre a face das águas? Eu estou falando de Gênesis agora, logo no início. O que é que isso quer dizer? Veja, nós temos, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, textos que eles formam o mosaico da mensagem bíblica. Eles são virtualmente desconhecidos por quase toda a cristandade. Desconhecimento esse que tem crescido e tem feito com que a cristandade hoje não saiba falar sobre pilares fundamentais. Um exemplo do que eu estou falando é a Trindade. Quando você pega um tema e tenta olhá-lo na Bíblia, a coisa torna-se ainda mais difícil. Porque as pessoas não sabem dizer absolutamente nada sobre alguns desses pilares. O que quer se dizer com Trindade? Trinitas, né? Uma palavra que nem na Bíblia está, embora a ideia esteja presente do Gênesis ao Apocalipse. Porque se Jesus é o Logos divino, que é o discurso racional de Deus, que dá sentido às coisas, e se Deus Pai é diferente do Espírito que dele emana, você observa então uma alusão à Trindade já em Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Para que Deus vai falar para criar, irmão? Deus precisa falar para criar? Deus precisa falar para criar? Falar para quem ouvir? E como é a sua voz? É grave ou não? Como é que são as cordas vocais de Deus? Está ali, está dado para ser revelado de modo muito mais profundo posteriormente. Mas só se pode falar algo sobre isso se você tiver método. Então, com esse livro, eu espero ter dado alguma contribuição para a hermenêutica. Espero que você compre, leia. Espero que você aprofunde seu conhecimento interpretativo. E Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Tem pergunta? Tem? Só estou com uma. Chegou mais alguma? Chegou mais? Chegou, né? Pronto. Primeira pergunta, pastor. Seguinte, conforme Mateus capítulo 5, versículo 48, nós somos imperfeitos. Porém, Jesus diz, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como responder a isso? Mateus 5, 48. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Veja, o que você tem aí, certo, é uma símile. O que você tem aí é uma semelhança, uma similitude. Quando ele diz assim, sede perfeito, ele diz, seja teléio, seja pleno.
maduro. Por exemplo, eu posso dizer que vocês que estão aqui, nós somos homens perfeitos. Por que nós somos homens perfeitos? Quer dizer que não temos defeito? Não. É que chegamos à maturidade. Veja, ser humano nenhum foi feito para morrer criança. Tá certo? Esse não é o plano original. O ser humano morrer criança. Ele não está humanamente perfeito. Por quê? Porque ele precisa desenvolver-se. Como você e eu nos desenvolvemos. Então, a perfeição tem a ver com plenitude, alcance do plano, reta final, objetivo. Então, eu preciso ser perfeito semelhantemente, ou seja, quanto menos variações, melhor, não é? Veja, um homem que varia muito no seu falar, ele não é perfeito, no sentido de pleno. É por isso que o Senhor Jesus disse: sede o vosso sim, sim, não, não. Esta variação é típica da criança, do infante, mas não pode ser do adulto. E se assemelha muito àquilo que o pai é. O pai é imutável. Então, quando ele diz, está dito. Isso não é inflexibilidade, viu? Mas sabedoria. Sabedoria plena. Não é inflexível, é sabedoria plena. Então, quando a Bíblia fala sobre a perfeição do homem, semelhante a de Deus, é que nós precisamos ter características como ele tem. Características de sabedoria, de maturidade, não é de perfeição no sentido absoluto, certo? Porque nós não podemos ser perfeitos em sentido algum, tá certo? Mas ele está falando em termos de símile, semelhança. Tem outra? Ok, pastor. Uma outra pergunta, pastor. Tem algumas ali, a gente selecionou duas. Sim, pode ler. Como o pós-modernismo, ou a modernidade tardia, como o senhor chama, afetou a hermenêutica bíblica do século XXI? Eu dei um exemplo aqui agora, que foi através do desconstrucionismo, mas tem vários outros exemplos, tá certo? O que é o pós-modernismo? Não é nada. O pós-modernismo é um título que, veja, não significa absolutamente nada. Veja, nós estamos vivendo uma época e nós nos colocamos numa época posterior. Nós somos pós-moderno. O que é pós-moderno? Não sei. Veja, é uma coisa que está além. Veja, não, eu chamo de modernidade tardia. Podemos criar uma outra coisa. Estamos criando, mas estamos vivendo ainda os ecos da modernidade. Agora, a modernidade tardia trouxe muitas inovações. A maioria delas... Essas inovações no pensamento, na educação, essas inovações, né, principalmente na área educacional, muitas delas se provaram o quê? Falhas. E é por isso que há um retorno, há uma busca cada vez maior, viu? Pelas artes liberais. As artes clássicas. Por quê? Porque está se observando que não deu certo. Não é? Por exemplo, agora na Europa, a moda dos países europeus sabe o quê? Na sala de aula, proibir isso aqui. Está proibido. Por quê? Porque quer que o aluno escreva. Por que quer que o aluno escreva? Para que haja mais sinapses. Para que haja uma rede neural melhor. E só acontece isso quando você escreve. Ô pastor, por que não acontece aqui? Porque aqui você tem a imagem. E se você tem a imagem, você não imagina. Quanto mais tela, menos criatividade, viu? É por isso, quem já viu aqui uma clínica, foi numa clínica tem muito isso, né? Você chega numa clínica, normalmente está na Globo, não é isso? Chega numa clínica, chega num lugar que está na Globo. Aí você começa a olhar as pessoas. Elas chegam, tá? De repente elas vão fazendo assim. Não é? O cérebro entra num estado de torpor, entorpecido. Filtro zero. Não consegue mais discernir coisa alguma. Cores, sons, e não consegue mais criar. Por quê?
Imagem, 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 imagem. Leia, viu? Leia. Já teve mais uma, pastor? Tá. Tem uma aqui, de um aluno. Essa foi sobre um tema que o senhor tocou. Quanto à perspectiva da interpretação sobre Romanos 12:1, de fato, Paulo havia tratado sobre o culto à criatura. No entanto, ele já havia mudado de tema e nos capítulos anteriores ao 12, tratava de outro assunto. Isso. Por que poderíamos dizer que ele retomaria esse tal ponto tratado no capítulo 1 desse modo? Não ficaria parecendo repentino e um pouco mal encaixado a mudança do contexto? De modo algum, se você entende a estrutura de uma carta. Veja, a estrutura de uma carta paulina, ela, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não é um fluxo contínuo. A carta paulina, normalmente, para as igrejas, era dividida em dois momentos. Um momento chamado teórico e um momento prático. Romanos 12 até o 16 é o momento prático. Olha, ajam assim, viu? Ajudem-se uns aos outros. Respeitem as autoridades. São conselhos práticos, do 12 ao 16. Agora, do 1 ao 11 é a parte teórica da carta. E a parte teórica, quando ele trabalha uma tese. E a tese da carta de Romanos é que o judeu não tem proeminência pelo fato de ser judeu. Deus não faz acepção de pessoas. Judeu não é aquele que é exteriormente. Circuncisão não é aquela da carne, mas a do coração. Judeu é aquele que é no interior. Que era uma tese bombástica para a época. Hoje parece uma trivialidade. Mas para a época, o que Paulo está dizendo? Que judeu não é judeu? Judeu não é na carne? Como assim? Judeu é no espírito? Porque judeu é aquele que participa da promessa. E como é que nós passamos da promessa? Pela fé. Essa é a tese da carta de Paulo aos Romanos. Tá certo? Então, ele começa falando, teoricamente, desde o capítulo 1. No capítulo 12, como ele está falando agora, de modo prático, a igreja, ele terminou. Inclusive, você pode até ver, viu, que no final do capítulo 11 tem até um amém. Depois você, olha aí, o capítulo 11 termina com amém. Amém. Aí ele começa o 12. No 12 é a parte prática. E na parte prática, então, ele começa falando para a igreja que ela nunca se esqueça de oferecer o seu corpo, os seus corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era seu culto racional. Porque é o culto ao Criador. Amém, irmãos? Ok? Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.